Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nesse vídeo a gente vai continuar com o tema de geometria analítica e nesse vídeo, no próximo e nos outros dois, a gente vai falar sobre circunferência. A gente vai falar sobre características, equação geral, equação reduzida e etc. Então, vamos começar. Definição. A definição a gente vai basear muito na geometria plana para posteriormente a gente trazer as características no universo analítico. Certo? Então, de acordo com a geometria plana, a circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo, que é o nosso centro, em que o ponto fixo central denomina-se centro da circunferência, enquanto que essa distância, que é igual para todos esses pontos, é chamado de raio da circunferência. Ok? Então, pela imagem, a gente tem o centro C, que liga esse centro a todos os outros pontos da circunferência é o nosso raio, certo? Lembrando que o universo analítico, o C, o ponto C, o centro, vai ter uma coordenada x e y, assim como todos os pontos da nossa circunferência, certo? E para calcular a distância desse raio, se a gente não soubesse esse valor, a gente faria a distância do ponto C até o ponto P, certo? E aí a gente tem dois tipos de equação, a equação reduzida da circunferência e a equação geral ou normal da circunferência. A gente vai começar pela reduzida, que é o que vai mostrar as principais características da nossa circunferência, que é o raio e o centro, certo? Com o raio e com o centro a gente consegue denominar todas as outras características da circunferência. Então inicialmente vamos analisar a circunferência que a gente tem aqui. A gente tem uma circunferência de centro em Q, de coordenada A e B, e um ponto P de coordenadas x e y. E esses pontos, a ligação entre eles, é o nosso raio, R, certo? E o que a gente vai fazer? Encontrar a equação reduzida a partir disso. A equação reduzida vai partir da distância entre o centro e o ponto P. Ou seja, o raio, porque a distância do centro até qualquer outro ponto da nossa circunferência é o nosso raio. E como a gente calcula a distância entre dois pontos? Raiz da coordenada x do segundo ponto, nesse caso seria o p menos o a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, certo? Só que aí a gente leva os dois lados ao quadrado dessa equação, a gente tem que r ao quadrado, ou seja, o raio ao quadrado, vai ser igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Mudando só de lado, a gente tem a mesma coisa, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. O que vai acontecer? Pela imagem anterior, a gente viu que o a e o b, o a é a coordenada x do centro e o b é a coordenada y do centro. Então, se eu olhar essa equação, automaticamente eu tenho a coordenada x e y do nosso centro e o valor do raio. Lembrando que o valor do raio é elevado ao quadrado. Então, se aparecer, por exemplo, 25, eu faço a raiz, que eu descubro o valor do raio. Porque vai ser 5 ao quadrado, sendo 5 o valor desse raio hipotético, certo? Só que o que a gente tem que tomar cuidado? Que na fórmula é x menos a. Então, se no exemplo tiver x menos 1, o valor da coordenada x desse centro é 1. Porque no momento que eu coloco 1 no lugar do a, fica menos 1. A mesma coisa ocorre caso essa coordenada x seja negativa. Por quê? Se for menos 1. No momento que eu coloco menos 1, muda-se o sinal. Fica positivo. Então presta atenção. Se eu ver o valor do a negativo, na verdade a coordenada é positiva. Então eu troco o sinal. Se eu ver que o b é positivo, esse b na verdade é positivo. Então presta muita atenção nisso. O valor que aparecer do A ou do B, na verdade vai ser ao contrário disso real, certo? E o que é a equação normal? A equação normal é igualado a zero. É particularmente igual à equação geral de uma reta, certo? Que a gente iguala a zero. Então eu parto do nosso inicial, eu desenvolvo todos os produtos notáveis e assim eu chego num valor de uma equação geral igualando sempre a zero, certo? Então eu vou desenvolvendo
esses produtos notáveis. E o que eu chego? Que x menos a ao quadrado é x ao quadrado menos 2xa mais a ao quadrado mais y ao quadrado menos 2yb mais b ao quadrado menos e ao quadrado igual a zero. O que a gente tem que perceber? A gente desenvolveu esses produtos notáveis. Da subtração, a gente faz o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, certo? E aí a gente faz essas somas. A gente vai agrupando os elementos que têm o mesmo grau, certo? Ou seja, o que tem de grau 2, ou seja, ao quadrado, vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado, que são os primeiros. Depois, o que tem grau igual a 1, que é apenas o x, que é o menos 2ax e o menos 2by, certo? E os outros que não tem nenhum x, a gente vai isolar tudo num parênteses. E nesse caso vai ser o a ao quadrado mais o b ao quadrado menos o r ao quadrado. Igualando tudo isso a zero. O que a gente tem como equação normal ou geral de uma circunferência? Essa cara que está grifada, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos x menos y mais o m. O m entra nesse caso como um resumo dos elementos que não tem x, porque eles vão virar números reais, certo? Eles vão virar um número que representa eles, certo? Então esse número que representa eles vai ser esse a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Agora a pergunta é, como a gente pode transformar uma equação que está na forma geral para uma forma reduzida? Temos dois métodos, certo? Por que não tem a mesma pergunta da reduzida para a geral? Porque da reduzida para a geral a gente só desenvolve os produtos notáveis. Enquanto esse a gente tem que fazer um caminho contrário, certo? Desse produto notável. E o primeiro método é o método completamento de quadrado, certo? Para isso a gente vai partir de um exemplo que a gente vai destrinchar o passo a passo desse método, certo? Então vamos lá. O nosso exemplo vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 4 igual a zero. Primeira coisa, a gente agrupa quem tem elementos iguais, certo? E quem não tem nem x nem y, a gente joga para o outro lado do igual, certo? Então agrupam-se na equação normal os termos em x e os termos em y, isolando no outro membro o termo independente. Deixa um espaço depois do termo em x e o termo em y, e os dois espaços no outro termo. O que a gente vai fazer? O que a gente colocar depois dos termos em x, a gente coloca do outro lado da equação, porque tudo que entra de um lado entra do outro. A mesma coisa para o y. Depois, o que a gente colocar depois dos termos em y, a gente coloca do outro lado da equação, certo? Por isso que desse lado, de um lado tem 2 e do outro lado do igual tem 2 também, certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o termo que tem grau 1, ou seja, o que tem o x apenas. X ao quadrado a gente não liga tanto, nem o y ao quadrado. A gente vai ligar o termo que tem apenas o x e o termo que tem apenas o y, certo? E como a gente vai fazer para a gente achar esse último termo, o último elemento dos termos em x e dos termos em y? A gente vai somar a ambos os termos da equação valores convenientes. Quais valores convenientes? Os valores que formem um quadrado perfeito com os outros dois elementos, certo? Para a gente voltar para o produto notável, certo? E como a gente vai fazer isso? O número que completa o quadrado perfeito em x é o quadrado da metade do coeficiente de x, caso o x ao quadrado for 1. Então a gente vê o x ao quadrado. Se o coeficiente dele for 1, a gente pode fazer esse raciocínio. E como vai ser? A gente vai olhar o menos 2, certo? Que é o elemento que acompanha o x. A gente vai dividir ele por 2, o que dá menos 1, e elevar esse menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Ou seja, o elemento para deixar os termos em x em um quadrado perfeito é 1. Vamos fazer para os y. Temos um 4, certo? Divide por 2, dá 2. 2 ao quadrado é 4. Ou seja, para a gente fechar um quadrado perfeito com os termos de y, esse último elemento tem 4. Como a gente adicionou mais 1 e mais 4 de um lado da equação, a gente coloca do outro lado da equação, certo? Por isso que do outro lado da equação, do igual, a gente tem 4 mais 1 mais 4, certo?
E o que a gente obtém com isso? Vamos resolver. Então, como é uma subtração, menos 2, que acompanha os termos em x, o termo de grau 1 do termos de x, vai ser x menos 1, certo? Isso ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado. Por que mais 2? Porque o sinal que acompanha o termo de grau 1 de y é positivo. Quando é positivo, a gente tem uma soma elevada ao quadrado, certo? Por isso, y mais 2 ao quadrado. E somando os valores do outro lado igual, 4 mais 1 mais 4 é 9. 9 é 3 ao quadrado. Então, qual vai ser o valor desse raio? Vai ser 3, certo? Porque o que eu falei no início? A gente faz raiz desse valor que está do outro lado. Fazendo a raiz, a gente acha o raio. Raiz de 9 é 3, certo? E aí a gente vai olhar o termo ao quadrado, que a gente chegou na equação reduzida, olhando para o termo x menos 1 ao quadrado. Qual vai ser o coordenada x do centro? Vai ser 1, certo? Porque tem menos 1, inverte o sinal, é 1 que é o verdadeiro do centro. A mesma coisa para o mais 2, do y. Mais 2, o contrário é menos 2, então a coordenada y do centro vai ser menos 2. Com isso a gente chega que a coordenada do centro vai ser 1 e menos 2, e o raio da circunferência vai ser 3. O outro método é o método da comparação. O método da comparação, ela compara uma forma geral que a gente fez anteriormente com a forma que a gente tem, certo? Então vamos lá. De acordo com esse método, devemos comparar os coeficientes dos termos das duas equações, a equação dada e a equação teórica. A equação teórica que a gente viu é x ao quadrado mais y quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Ok. E a equação dada foi qual? X ao quadrado mais y quadrado menos 2x mais 4y menos 4. Quais são os elementos que a gente vai comparar? Os elementos de grau 1, certo? Então vai ser o menos 2ax com o menos 2x e o menos 2by e o mais 4y, certo? Então menos 2a vai ser igual a menos 2. Certo? Fazendo essa conta, a gente tem que o valor de A é igual a 1. Esse A vai ser a coordenada x do centro, automaticamente. E a gente vai fazer isso para o B. Menos 2B é igual a 4. B é igual a menos 2. Esse B vai ser a nossa coordenada y do nosso centro, certo? E com A e com B, a gente consegue achar o raio. Por quê? Porque os termos isolados, que eu chamei assim, os que não tem nem x nem y, a gente tem o quê? Que a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado vai ser igual a menos 4, que é o termo do outro lado da equação dada que não tem nem x nem y, certo? Então, fazendo esse igualamento, a gente tem que a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a menos 4, o que gera que 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado menos r ao quadrado é igual a menos 4. R ao quadrado é igual a 9, R é igual a 3. A gente chega no mesmo resultado, que o centro tem coordenada x igual a 1, y igual a menos 2, e o raio da circunferência é 3. E aí, por último, nesse vídeo, a gente vai ver a condição de existência de uma circunferência para a geometria analítica. A gente tem uma equação genérica geral, que é azão x ao quadrado mais bzão y ao quadrado mais czão x vezes y mais dzão vezes x mais czão vezes y mais fão igual a 0, certo? E a gente tem três condições. Caso satisfaça as três condições, essa circunferência existe, certo? A primeira condição é que o azão, que é o termo que acompanha, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, e o bzão, que é o coeficiente que acompanha o y ao quadrado, eles têm que ser iguais. E ambos têm que ser diferentes de 0. Então, se o azão for igual a 1, o bzão tem que ser igual a 1. E como eles são diferentes de 0, ok, certo, cumpriu a referência. Só que, se o azão for 2 e o bzão for 1, a gente não satisfaz, então a gente não tem que essa circunferência exista, certo? Então, primeira condição, o azão e o bzão tem que ser igual,
e ambos têm que ser diferentes de zero, certo? Segunda condição, o czão, que é o coeficiente que acompanha o x vezes y, tem que ser igual a zero. Por quê? Porque esse termo x vezes y, a multiplicação da coordenada x vezes a coordenada y, não deve existir em uma circunferência. Por isso que o coeficiente czão tem que ser igual a zero, certo? Em terceiro, essa equação dzão ao quadrado mais zão ao quadrado menos 4azão vezes fão tem que ser maior do que zero. Por quê? Porque isso garante que o raio nosso vai ser a raiz de um número positivo, portanto, um número real, certo? Se a gente tiver um número negativo, ou seja, menor do que zero, a gente vai cair numa raiz complexa, que vai fugir do grau da geometria analítica, certo? Então, tem que ter essas três condições para a gente falar que essa circunferência existe no mundo analítico, certo? Então, nesse vídeo é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.